Existe uma crença, ou um mito, ou um senso comum de que é preciso sempre treinar com jogadores mais fortes para que eu consiga evoluir. E isso, na verdade, não passa de um mito ou de uma crença, e não é verdade. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que não é verdade e que porque treinar com jogadores de diferentes níveis é o melhor caminho que a gente tem para desenvolver no tênis e assim conseguir evoluir. Existem alguns motivos pelos quais é importante a gente jogue e treine com pessoas de diferentes níveis. O primeiro deles é que a gente, jogando com pessoas diferentes, a gente vai ter que adaptar e desenvolver diferentes estratégias de jogo. Então, o meu adversário, por exemplo, ele joga de uma maneira muito agressiva. Como que eu adapto o meu jogo a isso? Ou o meu adversário, ele devolve tudo, troca bolas, bastante bolas, mas não me ataca tanto, ele fica devolvendo até eu errar. Como eu jogo? O meu adversário é um bom sacador, ele saca bem. Como que eu tenho que pensar para jogar contra esse tipo de jogador? Então, a primeira vantagem de jogar com diferentes jogadores é para que a gente tenha uma variedade um pouquinho maior de estratégia. Um outro motivo, o segundo motivo, é que a gente consiga se adaptar a diferentes velocidades de bola. Então, tem jogadores que têm um pouco mais de potência e tem jogadores que jogam com uma velocidade um pouco menor. Então, a gente saber jogar e estar acostumado com maiores velocidades, mas também com velocidades mais baixas, é muito importante para que a gente cometa um pouco menos de erros não forçados. A terceira vantagem de jogar e treinar com diferentes jogadores é a questão da leitura e da antecipação que a gente tem na hora de jogar contra esses jogadores. Então, por exemplo, se o meu adversário vai sacar, ele tem uma determinada técnica de saque. Então, por exemplo, se ele, na hora que ele se posiciona, se ele se abre antes, normalmente esse saque vem mais para a minha direita. Se ele não se abre, o saque vem mais para a minha esquerda. Quando ele se posiciona numa base mais open stance no forehand, ele consegue determinado tipo de golpe. Quando ele pisa com a perna oposta, a bola vem de uma maneira diferente. Então, quando a gente joga com jogadores diferentes, a gente vai refinando essa nossa capacidade de leitura, de antecipação. Então, muitas vezes, antes mesmo do adversário bater na bola, a gente já consegue ter uma ideia de como essa bola vai voltar. E se a gente joga somente com um tipo de jogador, ou sempre com o mesmo parceiro, sempre com o mesmo adversário, a gente acaba não desenvolvendo isso tão bem. Então, a nossa antecipação, a nossa leitura acaba ficando um pouquinho mais limitada. É importante que a gente também aprenda a jogar em vantagem no placar e também em desvantagem. Então, se eu jogo sempre com um jogador que é mais fraco que eu a maioria do tempo eu vou estar em vantagem. E daí lá na frente eu vou competir, aí eu pego um outro jogo que é mais difícil, eu estou em desvantagem e não sei muito bem como lidar com isso, porque quase nunca eu passo por isso. E da mesma maneira o contrário, se eu jogo só contra um jogador que é mais forte, eu vou quase sempre perdendo o jogo e nunca vou aprender a administrar a vantagem, que não é a melhor situação para que a gente possa desenvolver o nosso nível de tênis. O tênis, ele se baseia em experiências e adaptação às situações. Então, quanto mais situações diferentes a gente treinar, por exemplo, fazer alguns jogos no saibro, fazer alguns jogos na quadra rápida, jogar em quadra coberta e jogar um torneio em outra cidade que é uma altitude diferente, o jogo quando a cidade é mais alta, o jogo fica mais rápido. Quando é mais próximo do nível do mar, o jogo é mais lento. Então, a gente adaptar o nosso jogo para diferentes situações e condições. Isso vai fazer com que a gente ganhe muito mais experiência e depois consiga lidar muito melhor com situações difíceis que possam vir a acontecer para a gente na hora das competições ou na hora dos jogos mesmo. E se eu treinar somente com jogadores mais fortes do que eu? O que acontece? No geral, eu vou acabar limitando o meu jogo a somente devolver as bolas, correr atrás das bolas e me defender e eventualmente contra-atacar. Mas eu não vou ter tantas situações de criação, de propor o jogo, de ataque, de bolas de definição. Isso vai acontecer numa frequência muito pequena para mim se eu jogar somente com jogadores mais fortes do que eu. Isso não é bom para o nosso desenvolvimento. O ideal é que a gente consiga encontrar bem esse equilíbrio. Às vezes jogar com jogadores mais fortes, outra vez treinar com jogadores mais fracos, outras vezes treinar com jogadores que são mais ou menos do nosso nível, para que a gente consiga passar por diferentes situações. E da mesma maneira, se eu treinar somente com jogadores mais fracos do que eu, também não é a situação ideal. Então eu vou muito facilmente criar situações de ataque, vou conseguir bastante a rede, vou definir pontos, mas eu também não vou ter tanta pressão, não vou ter que me defender tanto.
não vou ser obrigado a jogar com um nível de concentração tão alto. Então isso acaba não sendo bom também para o meu desenvolvimento. Eventualmente sim, eventualmente eu tenho que jogar com jogadores mais fortes e eventualmente eu tenho que jogar com jogadores mais fracos, mas nunca somente com o mesmo nível de jogador. Então eu tenho que buscar jogos que eu consiga vencer e tenho que buscar jogos também que tenham um desafio um pouco maior para mim. E não somente jogar sempre com jogadores mais fortes, porque isso vai acabar limitando um pouco o meu desenvolvimento no tênis.